Seja bem-vindo a uma jornada de autodomínio e resiliência. Hoje, vamos explorar uma filosofia milenar que moldou grandes líderes, filósofos e visionários ao longo dos séculos. Estamos falando do estoicismo, uma escola de pensamento que oferece as ferramentas para não apenas suportar os infortúnios da vida, mas prosperar diante deles. Prepare-se para descobrir como se tornar invencível. Não pela ausência de desafios, mas pela capacidade imbatível da sua mente. Este é o caminho do estoicismo, a arte de transcender adversidades e se erguer inabalável diante das tempestades da vida. Vamos juntos explorar os princípios e práticas que podem transformar sua vida. Se você chegou até esse vídeo, já é um vencedor. Mas agora, se ficar até o final do vídeo e colocar em práticas as filosofias aqui ensinadas, você se tornará invencível. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Para tudo isso fazer sentido, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com amigos que gostam de conteúdos que fala de filosofia estoicas. Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zeno. Enquanto viajava de Fenícia para Pireu, seu barco afundou, junto com toda a sua carga. Por causa desse único evento, um evento que estava inteiramente fora do controle de Zeno ou de qualquer pessoa, este homem muito rico de repente se tornou pobre instantaneamente. Imagine que você fosse Zeno. Como você reagiria ao ver todo o trabalho de sua vida sendo perdido devido à força da natureza? Qual é a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade. E uma pequena reformulação da sua mentalidade pode resultar em mudanças maiores e mais impactantes mais tarde. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e de outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zeno, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle de forma eficaz. Em vez de chorar sobre o leite derramado, ou neste caso, a mercadoria afundada, Zeno concentrou-se em manter sua compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de sua situação. Hoje em dia, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas. Pessoas que não costumam se deixar levar pelos extremos emocionais, passando por coisas como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Mais do que apenas uma forma de descrever pessoas que são emocionalmente estáveis, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era uma maneira de viver, e essa maneira de viver perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que era aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes das coisas. Desde que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um lugar público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito qualquer pessoa, e assim não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola, ou dos pátios do palácio. Como resultado, desde o escravo até o imperador, todos podiam aprender e se tornar um estoico, e eles o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, cuja tradução é adquirido, já que ele foi escravo, Sêneca, que era um político muito renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra hoje, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, porque são muito diversas. Esse era o tipo de união e coletividade que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo,
As mulheres não podiam buscar a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musonio Rufo, professor de Epicteto, uma vez disse: não são apenas os homens que possuem entusiasmo e uma inclinação natural para a virtude, mas também as mulheres. As mulheres se agradam não menos do que os homens com atos nobres e justos, e rejeitam o oposto de tais ações. Se isso é assim, por que é apropriado para os homens procurar examinar como podem viver bem, ou seja, praticar filosofia, e não as mulheres? Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornar estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como estilo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem acabar atrapalhando as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins nos acontecem, ficamos tristes porque a chuva é algo bom. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura te pega desprevenido sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o tempo. Embora seja ruim, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer, vai acontecer. Imagine o pior cenário, e fique contente sabendo que isso poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como o desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão de sua cozinha, tome banhos frios. Quando normalmente toma banhos quentes, coma apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Esse exercício ajuda você a entender que, não importa o quão difícil seja, você ainda vai sobreviver, potencialmente prosperar se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de resistir a essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuras desgraças. Com o estado atual do mundo, onde a publicidade é constantemente empurrada goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, se não tivermos uma aparência específica ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é agora mais importante do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito de nada. Crescemos sendo ensinados em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderíamos estar inconscientemente estabelecendo expectativas irreais para nossas vidas, o que nos deixaria, no final, decepcionados e insatisfeitos. Não é assim que devemos viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em nos melhorar para nós mesmos. Devemos fazer coisas para nós mesmos. E apenas por esse motivo, anexar esperanças externas ou anexos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que temos ou podemos adquirir fisicamente, escolher fazer o nosso melhor para manter a calma, independentemente do que a vida nos reserve. Porque, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são externas e não sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Buscar metas é uma boa qualidade, mas se desesperar quando essas coisas não acontecem do seu jeito é, na visão dos estoicos, inútil. Fazer vídeos no YouTube é bem mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você precisa formar sua ideia, o que leva muito tempo.
Depois pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, roteirizar o vídeo, criar o vídeo, editá-lo, fazer a miniatura, o título e tudo mais antes de clicar em enviar. Tudo até o momento em que você clica no botão de envio depende de você. No entanto, uma vez que você clica no botão de envio, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seu canal no YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações, inscritos ou seguidores eles têm. Métricas das quais, na maioria das vezes, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você investiu, e não no resultado das suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa se libertar das algemas sociais que você essencialmente colocou em si mesmo. Pense em uma pessoa que trabalhou duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Ele agora sente que merece uma promoção, então ele se aproxima de seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não lhe concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser ruim no trabalho. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado irritado, outra pessoa poderia estar mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa estivesse apenas perdendo dinheiro e simplesmente não podia pagar. Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que queria, ele poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. É essa reformulação de sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se conforta com o fato de que podem viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria está em ser capaz de separar o que é interno do que é externo, e a habilidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Temperança, ou moderação, é o que acabei de fazer mais com menos. Dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk estão lutando no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite de riqueza deve ser simplesmente ter o essencial, e depois ter o suficiente. Justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal a outro. Porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros, e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e assim, muitas pessoas acharam que ele iria punir brutalmente todos os que tivessem algo a ver com o apartheid ou sua prisão, mas é claro que não o fez. Ao longo de seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos que fizeram o mal, Nelson Mandela instou seu povo a procurar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora além do controle deles, e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia racional emotiva comportamental e a logoterapia. A terapia racional emotiva comportamental ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ela permite que você desafie a razão por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica, e quando percebe que muitos deles são infundados, você pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, se baseia no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados pelo propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, no entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer. É um processo, como tudo mais. Temos que reprogramar a forma como pensamos.
Fora com o velho, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autovalorização. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar, e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas, e se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ter paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo tem um fim.